Vamos ao exercício 17 da redação por recomposição. Os objetivos. Né? Os objetivos dos exercícios com orações adverbiais. A recomposição de períodos desagregados tem objetivos didáticos de significativa relevância. Eis alguns objetivos. O que é que nós queremos com isso? Mostrar os tipos de advérbios que nós temos na parte semântica e na sua forma, né? Vamos ver. Quais são os objetivos? A, B, C, D, E, né? A. Tornar ativo o repertório de conjunções que em nós permanece passivo. Isto é, pôr em uso as conjunções cujo significado dominamos na leitura, mas no redigir, por insegurança, as evitamos. Observem que realmente, quando nós falamos, nós não usamos assim, por mais que, embora, se bem que, nós evitamos. Mas se alguém disser, dominamos. E então, se não os dominamos, assim, na hora de escrever, não estivermos bem seguros, não usamos quando escrevemos. Então, o A significa isso, tornar ativo aquele repertório. Reconhecer a melhor colocação desses determinantes do verbo. Essas orações adverbiais desenvolvidas podem ser colocadas antes, no meio ou depois, e a gente vai sentir qual é a melhor colocação. C. Dominar a virgulação ligada às orações adverbiais desenvolvidas. Vejam bem, a pontuação, a virgulação também entram nesse jogo. Né? Redação por recomposição tem isso. Enriquecer as formas de expressar as circunstâncias do verbo, bem como os pormenores estilísticos inerentes. Qual é a forma? Vamos usar a forma de palavra, a forma de grupo nominal, de oração reduzida ou oração desenvolvida, né? E ainda vamos ver qual fica mais sonora e melhor. E ampliar os recursos para a interpretação objetiva dos textos de outros autores. Claro, tudo isso. Aqui vejam bem, vamos ao exercício agora, que treina, o exercício 17 treina para se aplicar bem os conectivos, as conjunções. Utilizando o determinante em forma de oração desenvolvida, é a oração desenvolvida. Expresse a circunstância solicitada e sintagramada. Sintagramada que tem sintagramas, que diz que é para determinar esse anotado aqui, por exemplo. Sintagramada em cada questão evidente. Quando possível, repita o determinante oracional, variando o introdutor e colocando em primeiro lugar a construção que, no seu entender, constitui a melhor opção. Se o verbo se apresentar no infinitivo, deve ele ser adaptado ao modo que o contexto impuser. Imite o modelo já recomposto. É claro que aqui se pede que se faça a oração desenvolvida. Concessão. Vocês teriam que ir ao banner e ver quais são os introdutores da oração concessiva, adverbial concessiva. Vai determinar, assim, o verbo apontado, né? E por meio de um conectivo, de um introdutor, de uma conjunção concessiva. Vejam bem, a pessoa atropelada não ser conhecida, tu devia ser anotado o número da placa do carro provocador do sinistro. Então, apesar de, você devia ter anotado. Apesar disto aqui, tem que ser concessão. E para que isso seja concessiva, temos que começar por um introdutor concessivo, que pode ser mesmo que pode ser embora, que pode ser ainda que, e vocês ficam com a oração adverbial concessiva. Mesmo que a pessoa atropelada não fosse conhecida, tu devias ter anotado o número do carro, o número da placa do carro provocador do sinistro, né? Por quê? Qual a concessão para anotar isso? Tu devias ter anotado o número da placa do carro provocador do sinistro, embora a pessoa atropelada não fosse conhecida. Ainda que a pessoa atropelada não fosse conhecida, tu devias ter anotado o número da placa do carro provocador do sinistro. É claro, houve um sinistro numa parada de ônibus, e chegou o guarda, entrevistou alguns que estavam na parada, aguardando,
E um disse, mas eu não conheço o cara que foi atropelado. Mas aí, só porque tu não conhece, tu não anotasse a placa? Ora, embora não conhecia, tu não conhecesse, tu devias, tá? A questão 1 do exercício 17. Concessão de novo. O povo solicitar com tanta insistência naquele júri a absolvição não foi concedida. Esta oração deve ser concessiva. Vamos buscar as conjunções concessivas, né? A fim de que finalidade? Embora é concessiva. Então, mas essa não serve. Essa aqui furou. Agora essa aqui é concessiva. Embora o povo solicitasse com tanta insistência naquele júri, a absolvição não foi concedida ao cantor. Por mais que fosse conhecido, mesmo que mesmo que o povo solicitasse com tanta insistência, ainda que o povo solicitasse com tanta insistência, bom, mesmo que eu de vez em quando engula parte, vocês certamente sabem, porque eu tenho que dar isso aqui com certa pressa para que não fique longo isto. Então a correta é esta aqui, ó. Muito bem, acertamos. Vamos avançar. Questão 2. Lamentavelmente, hoje não haverá teatro neste recinto. Por que não haverá teatro? Né? Causa. Vamos usar esse verbo com um introdutor causal em forma de oração desenvolvida, que é aquilo que o cabeçalho pediu. Embora não pode ser. Conforme não pode ser. Agora, pois, porque, visto que, já que é causal. Este sim, lamentavelmente, hoje não haverá teatro nesse recinto, porque, ou pois faltou luz, pois falta luz, porque falta luz, visto que falta luz, já que falta luz. Tudo expressa a causa com estes introdutores. E o determinante deste verbo de não haverá teatro terá forma de oração desenvolvida, já que começa com conjunção. Então, vai ser este item marcado. Olha aqui, ainda dá todas as possibilidades aqui, ó. Já que, né, lamentavelmente, hoje não haverá teatro nesse recinto, pois falta luz em todo o prédio. Vamos avançar? Condição. Quais são as conjunções condicionais? Está no banner, está no painel, no livro, no DVD. Né? Condição. Aprender o teorema de Pitágoras com todos os pormenores. Neste ano ingressarás na universidade. Qual a condição para ingressar na universidade? Qual a condição? Quais são? Assim que enquanto é temporal. Se é a condição, se aprenderes, deixa eu ver se é tu. Neste ano ingressará, é tu. Então, se aprenderes o teorema de Pitágoras com todos os pormenores, neste ano ingressarás na universidade. Caso, é o sinônimo do se. Caso aprenderes o teorema de Pitágoras com todos os pormenores, ingressarás, etc. Né? Vamos marcar, então, aqui, acertamos, avançar. O doutor falar ontem na aula inaugural, conforme o modo. Cada um traça o roteiro de sua vida. Como? Como o doutor falou ontem na aula inaugural, conforme ou consoante. Esta aqui, ó, indica conformidade e um modo, né? Injeta conformidade no verbo traçar, cada um traça a sua vida, como quer, né? Bom, conforme ou como, mesmo que ainda que não serve. Para ser conformidade, o modo tem que ser essas conjunções. Olhem aqui, ó, como, conforme, consoante. Cada um traça o roteiro de sua vida, como o doutor falou ontem na aula inaugural. Muito bem, esta aqui, portanto, avançar. Comparação. É interessante, na comparação, o verbo da outra oração, da segunda oração, da oração determinante, da oração comparativa, fica elíptico, mentalizado, porque é o mesmo da oração principal, da oração anterior. E o introdutor da comparativa é do que o que. Do que, mesmo que, ainda que, são concessivas, não serve, é comparação. Então, vocês não fizeram menos pontos do que as turmas do ano passado.
ponto. E o fizeram, fica elíptico, fica mentalizado, fica elíptico. Então, do que? Observem bem, vocês não fizeram menos pontos do que as turmas do ano passado. Vocês não fizeram menos pontos que as turmas do ano passado. Acertamos. Vamos para a questão 6. O espanto do diretor foi tão grande, olha aqui, esse tão, dá uma força aqui na oração principal, tão grande, que agora vem a consequência disto. Consequência, consecutiva, né? Seria consequência, mas consecutiva é o adjetivo derivado. Então, o espanto do diretor foi tão grande que os trabalhos, por 2 dias, que suspendeu os trabalhos por 2 dias, É só o que é consecutivo, é a única conjunção. Está aqui ele, vamos à questão, a 7ª questão. Sobre a descoberta, nada se divulgou. Ué, por quê? Para quê? Não é por quê? Porque seria a causa, que poderia até ser. Finalidade, com a fim de que o para quê? Para que, a fim de que? Finalidade, para que finalidade? Para que as pesquisas prosseguissem sobre a descoberta, nada se divulgou. Para que, né, as pesquisas prosseguissem com a costumeira eficiência e tranquilidade. Vamos ver se era isso mesmo. Finalidade. Olha aqui, para que? Posso colocar no começo essa adverbial final, essa determinante, e deixar a principal para depois. Aqui também. Podia também colocar no fim, evidente, a colocação. Vejam bem. A fim de que as pesquisas prosseguissem com a costumeira tranquilidade, nada se divulgou sobre a descoberta. Poderia dizer assim, nada se divulgou sobre a descoberta, a fim de que as pesquisas prosseguissem com a costumeira tranquilidade. Então, é um exercício também de colocação das orações. Então, essa redação por recomposição dá chances para a gente verificar essa possibilidade. Então, determinante final desse verbo divulgar, já vimos, vamos avançar. Proporção, o sol declinava no horizonte, a penumbra e a escuridão tomavam conta do nosso acampamento. Proporção, vejam bem, são palavras cognatas, a proporção que, né, proporção, e de fato, o que é que expressa a proporção? É aquele paralelismo, né? Então, o sol declinava no horizonte, a penumbra e a escuridão tomavam conta do nosso acampamento. À proporção que o sol declinava no horizonte, a penumbra e a escuridão tomavam conta do nosso acampamento. À medida que o sol declinava no horizonte, a penumbra tomava conta do nosso acampamento. Então, a proporção é essa aqui, Querem ver? Está certo, acertamos. Vamos agora avançar, vamos para a questão 9. Os heróicos astronautas chegaram à Lua, tempo simultâneo. Que temos 3 tempos. O tempo durante, o tempo anterior, o tempo posterior. Aqui ele pede que seja simultâneo, vai ter que ser enquanto. Ou à medida que podíamos ter colocado aqui conjunções temporais também, né? Depois que, para sentir que o tempo simultâneo é com o enquanto, tá? Essa aqui. Isto, aqui, enquanto os heróicos astronautas chegavam à Lua, o povo de seu país cantava o hino pátrio. Avançar. Tempo posterior. E depois, enquanto a proporção que não serve. Depois que, assim que, logo que. É um tempo posterior. O povo de seu país cantava o hino pátrio quando? Depois que. Tempo posterior. Depois que os heróicos astronautas chegaram à Lua, o povo de seu país cantava o hino nacional. Depois que, olha aqui, depois que, assim que, logo que. Sempre indica tempo posterior. Este fato aqui, posterior a este, cantou o hino nacional, que é da oração principal. Oração determinante, começa com conjunção adverbial, né? É assim que funciona. Muito bem. Tempo anterior.
um fato que aconteceu antes deste fato. O verbo expressa fato também, né? Ou ação, fato ou ação. Muito bem. Os heróicos astronautas chegaram à Lua assim que o seu país cantava o hino pátrio, tempo anterior. Antes que, está aqui, está dado, né? Aqui, tempo anterior. Antes que os heróicos astronautas chegassem à Lua, o povo de seu país cantou o hino nacional. Que beleza, dá tudo certo, né? Mas assim a gente vai dominando a conjunção, né? Os determinantes temporais, os advérbios, porque advérbio, olha, apontando para o verbo sempre, advérbio, que forma? Forma de oração desenvolvida. Como é que ela é estruturada? Com o verbo conjugado, está aqui, verbo conjugado, chegassem, verbo conjugado, e iniciado, encabeçado por uma conjunção. Essa é a estrutura da oração adverbial. É um advérbio em forma de oração desenvolvida. Muito bem. Agora, causa, 12, causa. Você já completar 18 anos, ele deve alistar, agora é causa, deve alistar-se nas Forças Armadas Nacionais. Vejam bem, esse como quando vem no começo, ele fica causal. O como quando vem no começo não indica modo, ele indica causa. Tá? Isso é um fato que se vê claramente, que quase não é ensinado. Bom, como você completou 18 anos, vírgula, deve alistar-se nas Forças Armadas. Está aqui, né? Visto que, uma vez que, por quê? Tudo é causal, são conjunções causais. Só que quando é como, vem antes. Aqui podíamos ter, nas três últimas, a oração causal pode postar-se na ordem direta, da direita para a esquerda, né? Quer dizer isso, você deve alistar-se nas Forças Armadas Nacionais, porque você já completou 18 anos. Visto que você já completou, ou uma vez que, então as causais são assim, vamos avançar. Opa, acertamos tudo. Então, minha gente, é um pouquinho longo, mas para vocês entenderem essas orações adverbiais, é bom, assim, ir com calma, dominar e ver bem como se pensa isto. São determinantes em forma de oração desenvolvida que nós praticamos aqui. Vamos, assim, aguardar a próxima aula.